Vamos lá, quem é você? Meu nome é Douglas, Aparecido Belo, tenho 34 anos, vim de Monte Azul Paulista e tô tentando me conhecer também. A minha mãe, ela morreu tentando me ajudar. Com 9 anos de idade eu conheci a maconha, então eu comecei a praticar crime. Já passei por cadeia, eu era jogador de futebol, tinha empresário, mas agora eu não sou um vagabundo. Tá, e como que tá hoje a sua relação com as drogas, assim? Eu tô longe. Eu tive um despertar espiritual muito grande na hora que eu vi minha mãe dentro do caixão. O que eu queria falar pra minha mãe, e não deu tempo, é que eu amo ela. E aí, Douglas, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, quero te agradecer por topar participar desse podcast diferente, né? Porque a gente vê esses programas de entrevista, entrevistando famosos, né? Mas eu acredito que tem muita gente aí que tem coisas boas para falar e muitas vezes elas não são ouvidas. A gente tinha conversado antes, né? Você estava ali vendendo o seu saquinho e você falou que o que mais te incomoda é que as pessoas não param para ouvir, né? E eu acredito realmente que as pessoas poderiam ter mais voz, sabe? Então, por isso que eu decidi te parar aqui agora, te entrevistar. E primeiro, eu queria que você falasse seu nome, idade, não precisa de seu nome completo, o apelido, né? Você já me falou do seu apelido. Fala um pouquinho aí, quem é o Douglas? Fala pra mim. Meu nome é Douglas, eu tenho 34 anos, meu apelido é Espadinha. Eu vim de Monte Azul Paulista, faz 2 anos que eu estou em Ribeirão, eu vim pra clínica, né? Eu conheci Ribeirão através da Home Care. Não sei se você já ouviu falar, lá do Heitor Rigon, do Samuel Ribeiro. E gostei de Ribeirão pelo fato de oportunidade. E só o fato de eu estar começando uma nova vida, né? Longe da minha cidade, longe de tudo. Eu comecei a minha vida, assim, vamos dizer, errada com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu conheci a maconha, através de um namorado da minha prima. Lembra como lá na sua cidade natal? Lá na minha cidade, lá em Monte Azul Paulista. Aí eu experimentei, no começo foi só pra fazer parte daquele grupo que eu achava legal. Fumava quando queria, não tinha vício, não tinha dependência nenhuma. Isso com 9 anos? Isso com 9 anos de idade. Ia levando mais só pra fazer parte do grupo lá, pra ficar perto das menininhas mesmo. Você se sentia aceito ali no grupo? Pra ser aceito daquele grupo. E foi indo, só que eu era filho único. E mãe mima muito, cara. Eu fui muito mimado. Então eu cresci meio sem escrúpulo, sem limite. Isso me atrapalhou muito. Sim. Porque como eu não tinha limite, eu fui me aprofundando. Aí com 12 anos eu já estava viciado na maconha. Sim. Só que como era maconha, era uma droga ainda, vamos assim, leve, eu conseguia controlar e esconder. Só que o meu perfil dentro de casa já foi mudando. Já fui me tornando agressivo, falar palavrão, esse tipo de perfil que a gente percebe quando o adolescente está partindo para outro rumo. Sim. E a minha mãe, por ser assim, muito pegajosa, cuidadora, ela via, sabe quando você vê o erro e finge que não está vendo? Entendi. Era o que a minha mãe fazia. Só que eu tinha um perfil, eu tenho um perfil que puxa um defeito de caráter muito grande para defeito de caráter. Então eu comecei a praticar crime. Sim. Pequeno furto. Isso com 12? Isso com 12 anos. Roubar chocolate, roubar saco. Você já roubava para comprar droga? Não, pra droga era ainda só para não. roubar mesmo? Era roubo por roubo. Tipo, eu me droguei, não tem nada a fazer. Vou lá roubar chocolate no mercado. Entendi. Vou lá comer um lanche e sair correndo. Travessura, mas já não era uma travessura de criança, porque já prejudicava os outros. Sim, o problema já estava aí. Sim. E eu fui continuando. E eu era jogador de futebol, tinha empresário, joguei aqui no Botafogo, joguei no Comercial. Você jogava aqui no Botafogo? Eu sou corintiano. Joguei no Palmeiras, tinha empresário. Eu já tive de tudo na vida, só que a minha escolha me trouxe a isso. Já passei por cadeia, fiquei Foi por causa de furto também? 1 ano e pouco preso, não, estelionato, formação de quadrilha e corrupção de menor. Isso quantos anos você tinha? Eu já estava com 19. Quando eu fui ficando velho, eu fui reconhecendo que eu não era criminoso. Eu era simplesmente um dependente químico. Sim. Porque as coisas que o bandido fazia, eu não tinha coragem de fazer. Pegar uma arma e pôr na cabeça de alguém, atirar em alguém, pular dentro da casa dos outros, já essas coisas mais graves. Quando saiu do chocolate, eu vi que eu não era bandido. Entendi. O meu máximo era só um pacote para fazer rabiola e um chocolate. Não passava daquilo. Entendi. Aí onde eu comecei a enxergar, já com 15 anos, que eu não era aquilo que eu estava me tornando. Alguma vez você trabalhou com alguma coisa ou sempre foi para essa
Eu já trabalhei. Você fala trabalho normal? De carteira assinada, alguma coisa? Uma vez só eu consegui. Ah, Porque a gente, quando você é um dependente químico, você tá com a doença, com a sua doença ativa, você não consegue prolongar nada. Você consegue só começar, mas você não consegue terminar. uhum. E por quanto tempo você trabalhou com carteira assinada? Só 6 meses. 6 meses. Aí você que decidiu parar mesmo. Na realidade não é uma decisão, é o consumo. Uhum. Eu era um cara que na segunda-feira eu não trabalhava, Sim. porque eu invernava Ou sexta, sábado e domingo. Aí não dava conta. Não dava conta de trabalhar na segunda. Uhum. Muitas das Trabalhou vezes com o quê? eu trabalhei em fazenda, lá tem muita fazenda. Uhum. Muitas das vezes o resto da semana eu trabalhava todo estourado. Certo. Às vezes brigava na rua, apanhava. Então eu não tinha regimento. Na realidade, quando a gente passa a ser assim, você é a escória da sociedade. Uhum. Essa é a realidade, a gente tem que ser Sim, realista. Sim, Você não faz nada para a sociedade que é produtivo, você só tira, rouba Uhum. e mata. tá. Então era a situação que eu tava vivendo, mas eu só tinha 16 anos, mano, eu era Uhum. criança. É. E a família, minha família sempre foi uma família boa. Hoje Nunca você tem teve contato isso. com a família? Cara, Como que muito é? pouco. Muito Sua mãe é pouco. viva, o A minha mãe pai? faleceu de tristeza, velho. Como que foi isso? A minha mãe, ela morreu tentando me ajudar. Hum. A minha mãe, ela não aceitava eu ser aquilo quando ela descobriu. Quando que ela faleceu? A minha mãe faleceu faz 4 anos. Faz pouco Faz tempo. 4 anos. Aí ela começou a lutar comigo. Uhum. Só que era uma luta de carne. Minha mãe ela não lutava assim em oração, ela não conhecia a palavra de Deus. Então, se você lutar com a carne contra o inimigo, que é espírito, você não vai levar uma. Uhum. Aí ela começou a adoecer. Adoecer. E como que você se sente quanto a isso? Cara, eu tenho remorso. Hum. Só que eu não sou Deus. Uhum. Quem desceu ao 3º dia no inferno foi Deus e tomou a chave da vida e da morte, não foi eu. Uhum. Então, se ela faleceu, Deus permitiu. Sim. Então, eu não tenho culpa. O Uhum. pastor falou, cara, você tem culpa de ter feito ela sofrer, mas agora dela ter morrido, não, isso não existe. Mas você Quando acha alguém mesmo que falar você pra tem você- culpa Não. de ter feito ela sofrer? Depois, eu Quando acho você que não. fez, você optou por isso? Você escolheu, falou, eu quero que minha mãe... Foi. Então não é culpa, Só que né? eu acredito assim, a gente sai da droga do mesmo jeito que entrou, Uhum. dizendo sim. Uhum. Eu acredito que a minha culpa foi ter demorado a pedir ajuda. Tá. Porque eu já tinha enxergado que sozinho eu não ia sair. Eu já Uhum. tinha enxergado que a tendência era piorar. Entendi. Só que eu deixei chegar no fundo do poço. A minha culpa foi essa. A gente sempre fala que você não tem culpa de ser um usuário de droga, um Uhum. dependente químico. Mas você tem culpa de procurar ela no começo, sem ser dependente químico. A minha Sim. culpa foi ter procurado aqui. Será que não seria, talvez, ao invés de uma culpa, eu poderia chamar de autorresponsabilidade? Sim, Você é responsável Eu sou pelas responsável escolhas pela que você escolha que eu faz, mas não tomei. é sua culpa. sim. Faz Você sentido, escolheu, responsável. então você se torna responsável por Responsável. tudo que você escolhe na sua vida. Faz sentido. Mas se culpar, eu acredito que é uma palavra muito pesada. É muito forte. Ela é Isso me muito- atrapalha até hoje. Então, talvez eu costumo dizer o seguinte, eu te falei que eu sou terapeuta também, né? Eu costumo dizer muito para as pessoas que eu atendo, que é o seguinte, existe uma diferença entre arrependimento e culpa, tá? O arrependimento, ele vai acontecer, ele é inevitável. A gente pode se arrepender de falar coisas, de fazer coisas, mas como eu já me arrependi, eu vou tentar mudar. A culpa é aquilo que me deixa preso lá naquilo que eu fiz de errado. Porque a culpa me torna alguém preso aos meus erros, entendeu? Preso no fato. Exato. E aí eu fico querendo, de alguma forma, mudar esses fatos. E não tem como mudar o fato. Já passou. Já passou. Não tem O que você já fez, errado ou certo, depende muito de o que é julgado errado, porque aquele menino de 9 anos, ele não achava errado. A sociedade achava errado, mas aquele menino não, ele estava fazendo o que ele achava. Então, talvez você possa carregar um arrependimento para o resto da vida? Eu acho que sim, porque a gente se arrepende mesmo das coisas que a gente faz. Mas a culpa, ela não é boa para ninguém, sabe? Então, talvez trocar a culpa por um arrependimento. Talvez eu me arrependo de não ter falado alguma coisa para minha mãe. Talvez eu me arrependo de não ter agido de uma maneira diferente. Mas já foi. Já passou. O fato é um fato, a gente não muda ele, sabe? Para que me culpar sobre o que aconteceu? No momento nenhum você escolheu, você não escolheu, você foi responsável Eu fui responsável. e não escolheu. Não escolhi. Ninguém escolhe, sentido. ninguém escolhe roubar, eu tinha até te falado antes, né? Ninguém escolhe roubar, Não. ninguém escolhe. Eu também acho. Se ele tivesse uma outra opção, Ele ia mas fazer. Thiago, tem trabalho para todo mundo, só que essa pessoa não aprendeu que o trabalho valeria a pena.
você com 9 anos já conheceu a droga, com 12 já estava começando os pequenos furtos, já estava viciado, você não aprendeu o que é o trabalho ainda. E aí, Eu tô começando a aprender agora. Exato. E agora, aí falando de agora, faz quanto tempo que você está trabalhando vendendo saco de lixo? Saquinho de lixo. Já tentou alguma outra coisa? Fala um pouquinho eu disso. eu sou pedreiro, né? Eu tenho Uhum. profissão, eu trabalho como pedreiro. Mas o que acontece? A renda aqui em Ribeirão ela é diferente da minha cidade. Uhum. Aqui em Ribeirão eles tratam pedreiros de uma outra maneira. A renda não estava muito legal. Sim. Porque eles querem pagar 80, 100 reais e um homem casado, porque pagar aluguel não dá. Uhum. E eu conheci o saquinho lá na Home Care, como eu disse antes. E eu falei pra minha esposa, falei, amor, eu vendia 100 saquinhos por dia lá, dá 200 reais por dia. Dá 2 dias em 1. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar com o saquinho. Só que o problema, o saquinho pra mim, por que eu continuo com ele? Não é só pelo lucro, porque o saquinho pra mim ele se torna uma terapia. Sim. Porque todo dia ele me ensina a lidar com o que eu tenho mais dificuldade, que é o dinheiro. Que legal. Essa relação de compra e venda. Uhum. Porque o dinheiro é a maior dificuldade do dependente químico. Uhum. Ele sem dinheiro, ele não é nada. Ele com dinheiro, ele acende. Eu costumo dizer assim, se para alguém que não tem dinheiro é difícil de se livrar das drogas, para quem tem é muito mais. É muito pior. Porque ele pode comprar a droga que ele quiser, do jeito que ele quiser, na quantidade e a melhor que tem. E a melhor que tiver. É, a melhor assim, mas a qualidade de droga, então eu se torna muito mais difícil. Já também é uma obra de Deus na minha vida para mim que aprenda, para mim evoluir também como homem. É legal. Porque eu acredito que eu sou um cara que eu reparo muito nas pessoas e em mim também. Eu sou muito infantil por causa do uso. O uso ele retardou o meu amadurecimento. Muitas atitudes que eu ainda tomo é atitude de um cara que vamos colocar, tem 15, 16 anos. Infantil mesmo, criança. Então o saquinho me ajuda a lidar com o dinheiro, a não me drogar, que é o mais importante, e evoluir como ser humano. Que legal. E entender que o mundo não é em torno de mim. Tem mais gente sofrendo além de mim. Que legal. Porque muitas das vezes eu olhava para o céu e achava que era só eu que estava sofrendo, só eu que estava passando necessidade. Não é dessa forma. Muitas das vezes eu reclamo de comer uma banana e olho para trás e vem gente comendo a casca. Sim. Então é isso que eu estou aprendendo na vida. Principalmente aqui em Ribeirão está me ensinando a isso e principalmente a estar sozinho. Porque eu fui um cara que a minha família, cara, tanto pai de mãe é muito boa. Então eu fui um cara cercado de amor, de carinho e fui um cara que eu não acostumei a correr Seu atrás pai sozinho. É vivo? Meu pai é vivo. Você tem contato com ele? Contato como que é? Normal. Normal. Normal, é uma boa relação. Só que o meu contato com a minha família é até eu dizer assim, ó, meu casamento acabou, eu tô voltando pra Monte Azul. Aí já não tem mais, ninguém mais acabou, velho. Não, mas faz sentido. Ai, meu Deus do céu, ele vai voltar. Dor de cabeça. Você entendeu? E já deu muita dor de cabeça pra família. Demais, cara. Demais. Cara, eu era um cara que final de semana eu posava no corró da delegacia. Sexta, sábado e domingo, de tanto trabalho que eu dava na cidade. Sim. Eu era um cara que eu me drogava e bebia tanto que eu perdi o controle e não lembrava de nada. Eu ficava sabendo o que eu tinha feito pelo que os outros falavam no outro dia. Ô, neguinho, pelo amor de Deus, cara, você veio aqui, xingou minha mãe, xingou minha avó, xingou todo mundo, os caras iam te bater, nós não deixou. E isso foi até que idade? Cara, isso foi até, vamos colocar, eu tô com 34, até 30. Até antes da minha mãe falecer. Depois do falecimento dela, o que mudou ali? A minha mãe faleceu, eu tive um despertar espiritual muito grande na hora que eu vi minha mãe dentro do caixão. Eu vi toda a minha vida sendo jogada no lixo. E eu vi o inimigo jogando minha vida no lixo. Aí sua vida criou um novo propósito ali. Aí ali eu criei um propósito assim, ó. De não só questão de mudança de vida, mas questão do sofrimento. Como assim? Porque as pessoas acham que o usuário de droga não sofre. As pessoas acham que o usuário de droga não tem coração. As pessoas acham que o usuário de droga não sente fome. Não tem necessidade. Ah, o usuário de droga, ele tá drogado, quem sofre é a família. Mentira. Muitas das vezes ele tá se destruindo ali. Sim. Só Deus sabe quantas vezes eu já não usei droga chorando. Sim. Pedindo pra Deus tirar minha vida ou tirar a droga. Legal. E você tem algum estudo? Eu tenho até o primeiro colegial. Você até o primeiro colegial. Parou por causa de droga também? Por causa da droga. Mas mesmo assim você se manteve até o primeiro colegial? Até o primeiro colegial eu consegui. E era meio que obrigação? Como que era a sua relação com os estudos? Cara, a minha relação com o estudo era mais pra ver as menininhas mesmo. Pra ficar perto da rodinha da maconha. Sim, sim. Nunca levei a sério estudo, nunca respeitei a professora. Na realidade eu nunca respeitei ninguém, nem a mim mesmo, né? Tá. Eu tô aprendendo o que é respeito agora.
E você acredita que a venda do saco tá te ajudando nisso? Muito. Legal. A primeira coisa que o saquinho me ajuda é ser uma pessoa calma, uma coisa que eu nunca fui. Esse cara que eu tô vendo aqui, não é, se eu encontrasse 5 anos Não, atrás, você não ia ver isso. não era desse jeito. Não, de jeito nenhum. E faz quanto tempo Pra você tá vendendo começar, saquinho? você ia me ver armado. Eu andava armado. Uhum. Com faca, estilete. Revólver nunca. E Mas usava arma, era pra proteção, era pra roupa, pra que era? proteção, eu sempre fui meio. Tá repreendido, não sou mais, mas eu era maldoso mesmo. Uhum. Eu tinha maldade demais. Uhum. Tinha raiva de muita pessoa. Mas será que essa raiva eu não um era de cara- você? Não, porque eu era um cara que eu bebia tanto que eu enchia o saco dos outros e apanhava. Aham. Só que eu guardava aquilo no coração. Uhum. E como as pessoas tinham batido, achavam que tinha batido num bêbado, esquecia. Então eu andava armado, era pra fazer maldade pras pessoas. Pra quem mesmo. tinha te feito algum Sim. mal. Mas deu certo, foi tão bom que nunca deu certo. Que bom. E a vez que deu certo, a faca não entrou. Uhum. Eu já acredito que foi E Deus. você já também. chegou então a tentar via de matar, fato. sim. Tentar A matar. tentar matar, E era alguém sim. que tinha te batido, alguma coisa assim? Que aproveitava. Porque eu tenho esses problemas, só que eu sou um cara tranquilo Uhum. quando eu tô normal. Eu não maltrato ninguém, não xingo ninguém. Você fala bem, você é bem Sim, instruído. Eu sou desse tipo, só que quando eu altero, Uhum. isso aqui não existe. Tá, e como que tá hoje a sua relação com as drogas, assim? Eu tô longe, Tá longe? afastado, graças a Deus, eu tô limpo. Ai, que bom. Graças Isso é a muito Deus. bom. Tô bem, só que eu passo dificuldade. Uhum. Todo dia. A primeira coisa que eu sinto na boca quando eu acordo é o gosto do óleo. Uhum. O óleo é o crack. Sim. E você chegou ao crack. Foi a droga mais pesada ali, você chegou no crack. Cheguei ao crack. Toda vez, todo dia, esse horário, eu sinto o gosto da maconha. Uhum. Que é o horário que Que eu era o fumava horário que você maconha. fumava. Uhum. E de tarde, eu sinto ainda. E o que meu faz nariz você não usar? puxando. Hã? E o que faz você não usar mais Lembrar hoje? do meu passado e lembrar de tudo que eu perdi. Lembrar de da tudo, dor. De tudo. Se Legal. eu lembrar só da sensação do uso, eu uso todo dia. Aham. Porque a sensação do uso é boa, né? É uma delícia. É, eu atendo Muitas das pessoas vezes, que eu falam assim, ah, o falo, cigarro é ruim. Eu Não falo é sem ruim. medo de falar. Aham. A sensação do uso do crack, quando eu usava, me dava mais prazer do que uma mulher. Sim. A Isso tem gente explicação científica. A Não, mas gente isso... fala, as pessoas riem, mano. não, mas isso Cara, tem explicação é científica. verdade. Pergunta pro dependente químico se ele sente mais prazer com uma mulher ou usando É, droga. Ele vai falar Porque sem mediar quando que é você com a droga. quando você usa a droga, você tem uma explosão de dopamina no seu cérebro, te A dá muito dopamina. prazer. Aí, Ativa, né? ativa é uma sensação de prazer. De prazer. De E muito prazer. muito. Exatamente, exatamente. O Então- problema é que aí você vai usando e aí o seu cérebro ele vai se adaptando àquele prazer. ele E aí ele vai começa- precisando sempre de uma dose Ele a começa mais. a pedir. Porque ele precisa de uma dose a mais, por quê? Isso acontece Eu na poderia minha ter cabeça. prazer fazendo academia, né? Igual estava na porta da academia aqui, dá prazer também. Só que dá muito mais trabalho ter prazer fazendo exercício físico do que usando a droga. Então o cérebro que aprendeu que usar a droga dá o prazer Imediato. assim, ele vai correr para Ele vai isso. correr pra Mas ele não faz isso porque ele quer destruir a pessoa. Ele faz isso porque é o caminho neural, ele criou no cérebro ali, aquilo ali que a fazer isso, uma recompensa é muito alta. E aí você fica viciado na dopamina, na sensação de Na prazer. sensação de prazer em si, não na droga. É, exatamente isso. Eu já estudei isso. Então, na realidade, que eu cheguei numa conclusão que o cara falou, você é viciado no quê? Eu falei, meu amigo, eu sou viciado em tudo. Qualquer coisa que altere o meu humor, a minha emoção, eu consumo. Uhum. Se você falar pra mim que aquele pedaço de pedra, se eu comer ela, engolir ela, vai me dar brisa, eu vou lá e como aquele pedaço de pedra. Então, eu chamo, me Qual que é chamo o de papel- Total Flex. Usa Total tudo. Flex é bom. Qual que é o papel desse despertar aí de Deus hoje na sua história, assim? Cara, eu acredito que Deus sempre teve um plano na minha vida. Sempre, porque sempre foi pregado isso pra mim. Uhum. Só que o tempo de Deus não é o nosso. Muitas das vezes eu quero pra hoje, pra ontem, e o tempo de Deus é daqui 10 anos, cara. Sim. E foi o que aconteceu na minha vida. Porque tudo foi um processo. Uhum. Tem como você tirar coisas boas até da coisa ruim, cara. Tem. Isso depende da Do sua jeito que maneira você olha. de se posicionar e de olhar. Perfeito. O que eu faço hoje? Eu olho pra trás e tiro o que é bom. O que foi bom? Me ensinou que eu não tenho o que fazer mais. Uhum. É simples. É por isso que eu falo que não é tão difícil, mano. Quando a pessoa realmente quer. Eu tenho uma frase, não sei se você vai concordar com ela, que é o seguinte. Eu falo que ser feliz é muito simples. Só que o difícil é ser simples. Aí que tá o problema. O problema é conseguir fazer o pouco. Porque a gente quer muito, Quer muito. entendeu? Porque ser feliz, você tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhos. Qual que é a idade dos filhos? O Vitor tá com 15, Aham.
É 15, 8 e 6. Algum Vitor, deles tem algum Kaique e problema? Cauane. Como que tá isso? Não, tranquilo. Uhum. Tranquilo. Qual que é 15, 15, 8 8 e 6. e 6? Vou pegar o de 6. Pro de 6 anos, 3 homens. Não, tem a Cauane. A Cauane, É, a a de 6 Cauane, é a de Cauane, seis, tá. menina. A Cauane, para ela ser feliz, o que ela precisa? Eu acredito de suporte e família. Ela só precisa de estar vivendo o momento. Só isso. A hora que você chega e abraça a Cauane, como ela se sente? Faz muito tempo que eu não vejo. Por que você não vê Eu ela? não tenho essa resposta pra te dar. Por que você não vê ela? Por causa do uso da droga. Onde que eles estão Eles hoje? estão em Bebedouro, né? Nem em Monte Azul. Eles estão com quem hoje? O mais velho tá em Monte Azul, Aham. que é com 2 mães. Tá. E o do meio, o mais Então novo. eles estão cada um com as suas mães. Sim. E faz quanto tempo que E você eu não não vê tenho eles? contato com nenhum deles. Faz quanto tempo que você não os vê? Muitos anos. E o que que... Se você colocar meus filhos na minha frente agora, eu não vou saber distinguir. Tá, mas você sabe onde eles estão e tudo Sei mais. onde tá, com quem tá, como vive, mas não tem Como que você aproximação. lidar com isso aí? Cara, eu encaro como assim, ó, livre, espontânea é culpa minha. Elas têm todo o direito de manter longe. Uhum. Eu também Você manteria. entende, entendi. Se eu olhasse e visse o Douglas, o Espadinha, Uhum. eu faria pior. Eu daria a parte, chegar perto e ser até preso. Mas e se elas vissem esse Douglas que tá aqui conversando comigo? Eu acredito que seria pior. Por quê? Porque eu já enganei muito, eu já menti muito. O problema do usuário de droga não é só a droga, são os defeitos de caráter que a droga traz. Aham. Que é a manipulação, mentira, Aham. enganação. Mas hoje Coitadinho aqui de agora, mim. você tá manipulando? Não, Você tá enganando? não. E se eu acredito, por que que os outros não podem acreditar? Porque você é terapeuta, elas não são. Ah, então também elas têm uma parte nisso. Todo Você- mundo tem. Você tem habilidade de lidar comigo, Uhum. já. Elas não. Entendi. Eu te garanto que a primeira coisa que elas vão falar, já tá enganando de novo. E por que que Porque elas vão falar eu isso? escuto Pelas da experiências. minha esposa também. Pelas experiências. Pela experiência. Pelas E experiências. pela quantidade que foi enganada. né? Pelas experiências que elas já tiveram. Elas tiveram vários eventos. Muitos. Tá? Não Mas, foi um como só. eu te disse antes, culpa não é bom, mas arrependimento nunca é tarde para se arrepender, sabe? Então, eu acho que você devia continuar do jeito que você está mesmo, que, como você mesmo disse, tudo tem um tempo, sabe? Sim. Tudo tem um tempo. E talvez numa hora certa as coisas mudem aí para você, sabe? Talvez na hora certa elas entendam, elas consigam perceber a sua verdade. Mudança. Porque eu tô aqui, e é o que você falou, sou terapeuta, cara. Se uma pessoa tá falando e eu percebo que ela tá de alguma maneira, se eu na primeira conversa que eu tive com você, a hora que você tava vendendo ali o saquinho, eu visse que, opa, essa pessoa tá me enganando, eu ia voltar atrás, sabe? Sim. Mas eu percebo mesmo, e talvez um dia elas percebam. Só que talvez Tomara. o esforço seja necessário. Porque... Uma busca de contato, no caso. E o esforço aí dentro, sabe? Porque quando você tiver certeza da sua mudança, você vai saber expressar para os outros essa mudança. Uhum. Porque o mundo aqui fora, tudo que acontece aqui fora, é só uma expressão do que eu realmente acredito. Faz sentido. Todo mundo era contra você, mas não é porque todo mundo era contra você, é porque você mesmo era contra você. Você mesmo se fazia mal, então para você tudo era uma ameaça. Né? Tem um filósofo que eu gosto bastante, ele chama Clóvis de Barros. Né? E eu fiz até um evento com ele, palestrei no mesmo palco com ele. E o Clóvis de Barros, nesse evento, ele falou uma frase que eu achei bem legal, assim, essa frase, que ele falou assim: não importa onde tu for, você sempre estará com você. Então, se você não está bem contigo, você sempre estará em má companhia. Se você não está bem com você pode estar acompanhado, você pode estar sozinho, você vai sempre estar em má companhia. Então, no fundo, é ficar bem com você, sabe? E esse ficar bem com você, talvez seja ficar bem com Deus também. Sim. Porque, no fundo, sabe, eu não acredito nesse Deus punitivo, sabe? Eu não acredito, Eu também não acredito. nesse Deus que faz mal, Não que... faz. Não, ele não Não, faz. Deus não faz. Ele só te dá a Deus oportunidade de ser o que Deus, você ele quiser não ser. pune ninguém. Mas a palavra dele está escrita: o salário do pecado é a morte. Aham. E cada ação traz uma reação. Exato. Não é que Deus pune, Consequências. mas são as consequências dos nossos atos. Exato. Porque eu acredito, eu conheço a palavra. Aham. Deus, ele não pune você, mas Deus, infelizmente, pelo seu pecado, ele é obrigado a se afastar. Uhum. Porque ele é puro. Ele não habita onde Mas será é que é sujeito. ele que se afasta ou será que sou eu que me afasto?
No automático, você se afastando, ele também. Ele só fica onde ele está, esperando você que você voltar. volte. Faz E sentido. talvez você está nesse caminho de volta, De volta, faz sentido. sabe? E continue nesse caminho Amém. de volta, que talvez vai ser um caminho que daqui, você falou 10 anos, né? Que seja menos, em nome de Jesus. Não, mas daqui 10 anos, não tem problema. Porque não é o final, é a É a trajetória. trajetória que é importante. É a trajetória até aquilo ali, sabe? Ah, mas eu caí, acabei usando, mas está na trajetória, não desiste, sabe? Continua, porque é essa intenção que é a voz de Deus próximo de você, que é essa intenção, ele falando com você de verdade, sabe? Que ele fala com você não é onde nos templos, ele fala com você aí dentro. E ele está falando com você, eu tenho certeza absoluta disso. E é isso que está te dando força. Então, quando cair, não dê mais força para o negativo. Volte a dar força para o positivo. Opa, caí, eu me levanto novamente. Porque a queda já foi muito maior. Não vai ter queda maior do que a queda que você já teve na vida. Então, existem talvez uma queda, mas nunca chegará naquela queda anterior. Não vai chegar nunca. Então, Nunca mais. como você mesmo disse sabiamente aqui, você agora está talvez muito mais forte. Você agora, nesse momento, é um Douglas mais forte do que aquele moleque de 9 anos. Aquele moleque não tem culpa de nada. Ele só fez o que ele achava. E se amanhã você errar, você também não tem culpa. Você só fez o que para aquele momento era importante. Certo. Naquele momento, tá? Então, e o cérebro, essa maquininha aqui, ela é uma coisa muito louca, né? Porque ela age sozinha, mas ao mesmo tempo eu controlo ela. Então eu tenho controle e não tenho Não tem. controle sobre ela. Por isso que é importante a prática de todos os dias. Sabe, quando eu atendo alguém que quer se livrar de um vício, seja lá qual for, tá? Vício de pornografia, vício de droga, vício de jogo, vício de academia. Tem gente que vicia em academia também. Eu sei disso. E vicia mesmo, a Eu ponto sei, de já atrapalhar a fiz vida dessa atrapalhar a pessoa. vida. Porque ela só consegue Mas fazer só exercício. Machuca, vai E, machucar. exatamente. Uma Eu vez já eu vi atendi isso. uma pessoa que ele corria 4 vezes ao dia. De manhã, depois do almoço, no final do dia e à noite. Porque era a única fuga que ele tinha. Então todo vício, ele de certa forma é uma fuga. A palavra adicção é escravo de algo, não só em si da droga. Exatamente. É qualquer sabe, coisa. as pessoas confundem muito isso. Ela acha que O adicto é só droga. o adicto é só droga. É só droga, Ah, não, mas ser viciado em academia só traz benefício. Não, se é um vício, não traz benefício. Então existe uma diferença entre um hábito e um vício. O vício é um hábito que se tornou prejudicial e que a pessoa tenta lutar contra e não consegue. Não consegue. É a diferença do hábito e do vício. Do hábito. Entendeu? E aí você pega uma droga, é claro que ela libera a dopamina muito mais fácil e aquela sensação de prazer vem muito mais fácil. Então ela tende a ser mais fácil da pessoa viciar na droga. Porque para uma pessoa viciar na academia, ela tem que ser louco. Tem que ser louco. Porque ele tem fazer que, olha, força, suar. entendeu? Então Faz é sentido. essa que é a questão ali.